Fala tribo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero passar uma orientação para você, principalmente para os contadores iniciantes, porque eu tenho recebido bastante solicitações de ajuda quando o assunto é exigência em contrato. Eu estou vendo que a galera está ficando meio em parafuso, quem está começando tem muita medo quando o processo cai em exigência. Galera, é o seguinte, não precisa ficar nervoso, não precisa achar que você é o pior contador do mundo porque o seu processo caiu em exigência. Olha, até mesmo contadores com experiência têm processos caindo em exigência. Às vezes acontece comigo aqui, às vezes acontece com colegas meus também. Não há nada de errado porque você deu entrada num processo e o processo caiu em exigência. O que você precisa saber é que quando um processo cai em exigência, você tem um prazo para cumprir. Tá? Então, ó, respira, tranquiliza, vai lá, analisa a exigência, cumpre. Ah, Wellington, mas aqui tem uma situação que eu ainda tenho uma dúvida. Bom, se você tem uma dúvida, você vai procurar o local no qual você deu entrada nesse processo. Por que local? Porque você pode ter dado entrada na junta comercial, assim como também você pode ter dado entrada num cartório. E aí você pode, se a dúvida for uma dúvida que foge um pouco do padrão, você pode ir lá e conversar com o vogal, a pessoa que analisou, tenta falar também no Fale Conosco, que eles ajudam, tá? Então não tem nada de errado com o processo cair em exigência não. O que eu tenho visto é que tem muita gente que dá entrada no processo, o processo cai em exigência e a galera tá entrando em desespero, tá ficando nervoso, tá perdendo até um pouco do parâmetro aí do que é certo e que é errado, porque o processo com exigência. Calma, isso não acontece só com você, acontece com... E ó, pode pegar aí o maior escritório de contabilidade, eu duvido que ainda hoje não tenha algum tipo de processo. Agora, você tem que aprender com o que caiu em exigência. Como que você faz com isso? Criando mecanismo para que aquilo não venha a ocorrer novamente. Como que eu faço isso? Eu tenho um checklist. Lá no checklist tem um campo de observações. Então aquele processo que é uma exigência, você vai lá e coloca. Você tem uma empresa que você vai dar entrada num processo similar dentro de algum tempo, sei lá, daqui a 2 meses, 3 meses, uma outra empresa com a mesma atividade, e aí tem uma observação específica, você lembra, olha, eu já fiz uma empresa similar, inclusive até caiu em exigência, deixa eu lá ver a observação lá que eu anotei, o que foi caiu em exigência, para que eu não venha cometer ali o mesmo equívoco que me coloque meu processo em exigência. Agora, você não pode entrar em parafuso e achar que tá tudo errado porque você teve um processo que caiu em exigência. Não, fique tranquilo, até mesmo contadores com muita experiência têm processo que às vezes caem em exigência, tá bom? Não tem nada de errado. Crie um checklist, acompanhe ali o processo, o passo a passo, a receita, depois você anota aquela receita. Quando você for fazer um próximo processo, você tem tudo ali e a chance de que você não vai cometer o mesmo equívoco na próxima, tá bom? Então essa foi a mensagem de hoje, porque eu tenho recebido diversos pedidos de ajuda nesse sentido, e eu tô vendo que a pessoa tá com tanto medo porque o processo caiu em exigência, que nem se dá conta de ler ali que às vezes a exigência não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa tão difícil de ser cumprida. O que você precisa ter é clareza, tranquilidade para ir lá e fazer o que precisa ser feito, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.